oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, queridos amigos, bem-vindos. Esse é o quadro Diálogos, todas as sextas-feiras, às 20 horas, aqui no canal do YouTube. Um conteúdo novinho com os orientadores mais que especiais para a gente abordar diversos assuntos da Seitonoye. No time incrível de hoje, a gente está recebendo 3 grandiosos preletores. Então, primeiramente, o meu conterrâneo de regional, o preletor Fernando Ló. Seja muito bem-vindo, preletor. Nossa amiga de Curitiba, preletora Cleusa de Jesus Zanata. Como vai, preletora? Nosso amigo preletor Arthur Masaki Kanada. Seja muito bem-vindo, preletor. Olá, Daniele. Olá, Fernando. Olá, Cleusa. Que bom estar com vocês no diálogo. Uma alegria muito grande. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, gente, então, o tema da mesa de hoje circula sobre o conceito de progresso. Então, você que está assistindo aí, faz esse canal progredir, avançar, se inscrevendo, dá um like, compartilha o conteúdo e acione a notificação. Combinado? Então, para a gente iniciar nossa conversa com o tema Torne-se uma pessoa que avança e progride sempre. Já vamos com a primeira pergunta de cara. Então, preletor Fernando, por favor. O que significa, de fato, progredir? Esse progredir sempre, ele seria uma constante, como uma reta ascendente, ou ele seria mais como um movimento ondulatório, tendo altos e baixos? Isso faz parte da vida, né? A vida é uma constante evolução, um progredir infinito. A própria declaração da Seitonoye, o mestre colocou já assim, que a lei da manifestação da vida é o caminho do progredir infinito, né? E que é imortal a vida que se aloja em cada indivíduo. Então, muito embora a gente tenha uma percepção muito encapsulada da nossa vida, a gente vive momento a momento, às vezes embrulhado assim, nessas situações do dia a dia, a nossa vida é eterna e o nosso crescimento e nosso desenvolvimento é constante. A realidade é que, por mais que pareça que a gente vive num altos e baixos, do ponto de vista do nosso desenvolvimento espiritual, do ponto de vista da nossa manifestação divina, a verdade é que nós estamos sempre, o tempo todo, a cada momento, instante a instante, no agora, crescendo cada vez mais. Fernando, foi legal aí ter colocado a situação aí, né, da imortalidade da alma, né? E realmente é o que a Seitonoye ensina, né? Que nós todos temos uma natureza divina, ou seja, nós como alma e ser, né, o ser espiritual, nós já temos uma perfeição interna. Então, estamos a todo momento, né,
esse ser eterno, perfeito que existe em nós, ele está pulsante, esperando pela sua manifestação. Mas, assim, é muito natural que haja muitas oscilações durante a vida, porque é o processo de aprendizado. No entanto, também, ao mesmo tempo, a gente não pode falar que uma pessoa, por despertar aí para essa natureza divina, de repente, no momento que ela esteja passando, ela não consiga um progresso muito alto, vamos dizer assim, um pico, de repente, absolutamente inovador, assim, para a vida dela, ao mesmo tempo que, se ela acaba se afastando por um período, ela jamais perde essa condição de filho de Deus, né? Uma coisa importante sobre a Seitonê que ela comenta, que ela fala realmente, é que a gente não fala assim que é necessário progredir para ter o mérito de ser filho de Deus. Nós já somos os filhos de Deus, independente de qual situação estejamos. Preletora Cleusa? Bastante pertinente as colocações dos meus amigos aí, Arthur e Fernando, porque esse progredir, não importa a situação fenomênica em que nós estejamos, nós estamos sempre em progredir infinito. Então, às vezes as pessoas e têm uma ideia que o progredir, às vezes, é uma coisa muito material, mas nós temos que estar lembrando também que existe o progresso no sentido espiritual, né, no sentido pessoal. Esse progresso, esse progredir que a gente vem falando, como ele é infinito em todas as áreas da nossa vida, que a gente pode estar sempre progredindo. Principalmente, nós estamos aqui, nós vamos abordar a questão da área espiritual, né? O nosso progredir espiritual como filho de Deus que nós somos. Eu ia já, inclusive, emendar nessa pergunta, nesse contexto. Então, no Seitonê, a gente tem a consciência de verdade vertical, a imagem verdadeira, nós entendemos que tudo já é perfeito, tudo é Deus. Então, nesse sentido, o progresso ou a evolução, ela não seria uma ilusão? Como é que a gente poderia pensar? Deus é um conteúdo infinito, né? Então, meu Deus, é gigante, nós não temos nem dimensão de saber como que é o conteúdo de Deus, porque é infinito. E este conteúdo infinito, ele vai aparecer no mundo fenomênico, nesse mundo da manifestação, através de crescimento perfeito, através de crescimento infinito também. Então, conforme nós estamos evoluindo, conforme nós estamos vivendo a vida, passando por todas, né? Por todas os reveses, ou por todas as dificuldades, ou mesmo pelas coisas boas da vida, como é um crescimento de Deus e é infinito, nós também estamos sempre crescendo infinitamente, né? Não, porque tu falasse, né, a gente tem na Seitonê a verdade vertical e a verdade horizontal, para quem está nos ouvindo, conhecendo agora nesse programa, né? Seitonê fala que só existe o bem, né? Então, por isso que quando a gente fala que de qualquer maneira, a gente está sempre progredindo, mesmo que as vicissitudes, mesmo que os problemas, do ponto de vista da eternidade, do ponto de vista do nosso desenvolvimento, a gente está sempre se desenvolvendo. No livro Pensamentos de Sabedoria, até o próprio mestre escreve assim, que não existe um assunto tratado de uma forma mais errônea, talvez, né, do que essa relação entre a imagem verdadeira e o fenômeno. Né? Porque essa mistura e confusão que a pessoa faz, de repente, pode até provocar, né, a pessoa passar por infortúnios. Assim, a gente diz que só existe o bem e só existe a imagem verdadeira. Né? E ele até cita como exemplo o fato de que Jesus foi procurado por Marta e ela disse assim, meu irmão morreu. Aí ele chorou com ela, porque do ponto de vista do fenômeno, né, é uma tristeza, causa uma comoção, a perda de um ente querido. Né? Mas ele logo falou assim, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Né? Já com essa consciência da vida eterna, a consciência da perfeição imutável. Então, dentro dessa... a pessoa fazer a confusão, né? Então quer dizer que se a vida é eterna, então o crescimento é sempre a mesma coisa, uma ilusão, porque carece, muitas vezes, de nossa compreensão real, uma compreensão sincera, uma compreensão verdadeira e profunda, né, do ensinamento da Seitonê, que por mais simples que ele seja, ele é muito profundo, mas por mais abarcante e grandioso que ele seja, ele também é muito simples. Então, o convite, né, é fazer parte, né, do movimento, ou seja, da evolução, do constante aprendizado,
né, de viver no dia a dia, de estar presente dentro de si, nas suas ações, com a consciência de que eu sou um filho de Deus perfeito, iluminado, tudo que eu faço dá certo. Se houver os tropeços, é porque o tropeço vai levar para frente, para crescer ainda mais. Exatamente, né? A gente observa essa questão, né? Que qual é o sentido da vida, né? Essa é aquela perguntinha básica, né? Acho que todo mundo passa por isso. A gente vê assim, o nome Seiichi Onoye, né? Ele, em uma tradução livre, é Lar do Progredir Infinito, né? Então, por que a nossa, vamos dizer assim, missão da entidade, da Seiichi Onoye, é falar sobre o progresso da vida, né? Justamente, nós estamos numa vivência, né? No corpo material, né? Mas a nossa alma imortal, ela vem aqui para justamente ter diversas experiências. Essas experiências, na verdade, vão nos ensinando, né? A como aprender sobre a própria vida, a imortalidade da alma, sim, mas também aprender as lições das leis mentais, a ação e reação, né? A valor das nossas experiências, enfim. Embora nós tenhamos esse ser infinitamente perfeito dentro de nós, nós sentimos ali uma alegria imensa à medida de que a gente percebe que existe uma evolução, de que muitas vezes brota no interior de nós um ideal, um sonho, e nós vamos realmente ficando felizes à medida que nós vamos conseguindo atingir, e de certa forma parece uma diplomação, né? De que nós estamos realmente nos conscientizando cada vez mais de que há algo muito maior do que aquilo que nós olhamos, né? As experiências espirituais, né? De forma espiritual, como disse aí a nossa amiga Cleusa aqui. E essa questão da expressão, né, na vida fenomênica, ela vai ela se expressa, né, em vários aspectos, familiar, profissional, físico, espiritual, etc., né? E seria possível, né, evoluir ou progredir em todas as áreas simultaneamente, ou é importante a gente focar? Qual seria uma recomendação interessante para a gente? Não, eu digo porque as pessoas têm uma percepção da vida de que a vida é totalmente fragmentada, ainda mais hoje em dia no nosso mundo, vai ser pós-moderno, essa vida agitada, né, do nosso dia a dia. Então, quer dizer, a pessoa é uma pessoa dentro de casa, outra pessoa no trabalho, outra pessoa no clube, enfim. E o verdadeiro desenvolvimento da alma e o verdadeiro desenvolvimento humano, como ser humano, é quando a gente consegue, né, abarcar todas as nossas essências de atuação, todos os nossos personagens da nossa característica individual se desenvolvendo no conjunto. Esse, na verdade, é um mote, né, de conscientização que o mestre nos convida, para que a gente possa ser um verdadeiro filho de Deus. Mas então, o que é um verdadeiro filho de Deus? É um ser humano exemplar, um cidadão ético, uma pessoa que faz parte da sociedade como membro ativo dela, né, como uma pessoa que é uma luz na sua residência, como um profissional que é uma pessoa exemplar como profissional. Então, o verdadeiro desenvolvimento está vinculado em todas as ações do nosso cotidiano. Nós precisamos desenvolver, sim, porque todas as nossas áreas a gente pode desenvolver. Embora muitas vezes pareça naturalmente que a gente tenha um aspecto, de repente, inferior se comparado com outras pessoas. Mas justamente nesse desenvolvimento de todas as áreas é que a gente consegue realmente expressar, né, a infinitude do nosso ser aí. É que, na verdade, o homem, né, ele é um ser integral. Ele é um todo. O pretor Fernando colocou muito bem, a nossa vida não é fragmentada. Nós somos um ser integral, nós somos o todo. Então, na verdade, alguns aspectos da nossa vida, os valores, o valor ético, nós vamos trabalhar isso em todas as áreas da nossa vida, né? Nós não podemos trabalhar, vamos dizer assim, progredir somente numa questão, na minha vida espiritual, eu vou me dedicar somente à minha vida espiritual, ou só na minha vida profissional. Porque o que acontece hoje em dia, né, queridos colegas, é que às vezes as pessoas, elas focam muito na questão de um progredir material, né? De ir em busca aparente, de coisas... né, muitas vezes. Isso é lógico, de coisas materiais e de querer o melhor
não que na Seite Noé não diga que a gente não tem que progredir também nesses aspectos. É importante nós trabalharmos, mas só que não é o único foco, né, a gente viver, correr atrás dessas coisas materiais, né? Então, nós temos que ter uma visão muito maior, uma amplitude da nossa consciência, né? Uma consciência muito maior de que nós somos o todo, que nós somos um ser integral. Eu acho que isso é muito importante quando nós falamos em progredir. Às vezes as pessoas só acham que é questão do progredir material, mas não é, não. Ou financeiro, eu quero ter um carro do ano, eu quero ter um apartamento, eu quero ter uma casa na praia, lá em Floripa, né? Vamos dizer assim, que é um lugar lindo, maravilhoso. Então, a Ilha da Magia, mas na verdade não, isso também faz parte, nós devemos realmente focar na nossa vida nessas questões, mas não é só isso. Nós temos que abranger todos esses outros aspectos, né? Vou fazer um complemento aí, Cleusa, que você falou sobre esse aspecto da forma que as pessoas veem, por exemplo, né, às vezes focado em trabalho, para mostrar, ou enfim, para até o Fernando colocou, para mostrar isso, né? Tem um sucesso, mas na verdade é só aparência, né? Mas muitas vezes algumas pessoas também, elas têm aquela ideia de espiritualidade, que a espiritualidade é uma coisa que você precisa se afastar exatamente de tudo, para que você possa se concentrar em Deus. Bem colocado. E é justamente ao contrário, acho que a Seite Noé, ela aborda de uma forma fantástica isso, né? Ela fala em conversões, conversão de 180 a 360. E ela fala uma coisa interessante, né? Que ela fala sobre a conversão de 360 graus. Mas se você pega aqui um instrumento correto aqui para você ver 360 graus, você vai chegar exatamente no mesmo ponto, no mesmo lugar. Mas ela fala, então não faça 180. Eu falei, mas que bagunça é essa, né? Bom, 180 seria o sentido inverso. 180 é a ideia de você se afastar da vida porque você não suporta ela, você não consegue lidar com ela e tenta buscar algo. E a gente fala que não, na verdade, 360 é você realmente, você se volta ao lado espiritual, mas volta exatamente no mesmo ponto onde você vai manifestar o eu espiritual. E aí você se encontra nesse ponto para que possa realmente avançar. Então, espiritualidade e todas as conjuntos de situações que estão na nossa vida, elas estão ali exatamente de forma perfeita para que nós possamos encaixar, nos encontrarmos ali dentro desse contexto. Muito bom. Sensacional. Essa questão da fragmentação é muito atual, né? Então, realmente, a gente imagina como vários aspectos muito distintos, né? E esquecendo dessa questão do todo. Mas o que a gente pode fazer quando a gente sente que, de repente, meio que estagnou, né? Paramos de progredir e aí, de repente, a gente se vê na inércia e ficou assim, né? Numa determinada fase. Como é que a gente pode desenvolver tendo essa sensação? É interessante isso, né? Porque, na verdade, parece, né? Vamos usar essa fala, né? Que você estagnou. Mas nós nunca estagnamos, por mais que a gente, né, que parece que você estagnou, que você não está, você realmente nunca parou, nunca estagnou, porque está sempre havendo um progresso. Às vezes nós não percebemos, não nos apropriamos desse progresso, não. Por quê? Porque muitas vezes também, naquele livro, Assim se Concretiza o Bem, o professor Seito, ele coloca uma questão bastante interessante, quando ele fala num capítulo, ele vem falando assim de defeitos, tá? E ele coloca assim que nós não podemos nos apegar aos defeitos que nós temos. Olha que interessante. Nós devemos assim olhar, mas nós não podemos ficar preso a essa questão do defeito. Então, o que muitas vezes acontece com as pessoas? Quando ela não desenvolve, quando o caminho que ela está seguindo não é daquilo que ela idealizou, daquilo que ela pensou, ela acha que ela estagnou, que ela parou de progredir, ela acaba ficando apegada a essa situação, é como se fosse um freio de mão puxado, aí ela fica muito presa e fica naquilo, e fica o tempo todo pensando, eu parei, eu estagnei, eu estou com dificuldade, eu estou com problema, os meus negócios não estão indo para frente, a minha empresa não está desenvolvendo, ou eu não estou indo bem na escola, eu não estou conseguindo passar no vestibular, e o que acontece? Você fica preso nisso, aí você tem essa sensação, mas, na verdade, você nunca estagnou, você nunca parou. Então, é muito importante, a Seite Noé vem trazendo isso de uma forma
maravilhosa. Nós estamos sempre progredindo, sempre. E até o fato, né, de que se a pessoa percebe, se a pessoa tivesse estagnada de verdade mesmo, ela nem está pronta, ela nem fazer essa reflexão e pensar assim, nossa, minha vida está parada, puxa, agora não vai acontecendo mais nada. Quer dizer, só o fato da pessoa fazer essa reflexão demonstra, inclusive, o fato de que dentro de nós existe uma chama ardente que necessita e deseja vibrar e pulsar. Né? O verdadeiro desenvolvimento espiritual são as experiências da vida. Né? E são só experiências, na verdade, porque elas acontecem e passam, acontecem e passam. Na verdade, o desenvolvimimento nosso é o aprendizado por essas experiências. Né? Agora, daí, o que vão falar? Mas então, se hoje a minha vida está parada, ou as coisas não estão como eu desejo, a pessoa não pensa assim, a vida está parada, mas está pensando sempre assim, a vida está indo para um lugar que eu não quero. Né? De modo geral, o que é melhor de fazer sempre é oração. Né? Porque a oração é que é o vínculo. Se nós estamos ligados a Deus, o fato de meditar, né, na Cítula a gente aprende, né, a realizar a meditação Shinsokan, que é uma forma de conexão com Deus, um vínculo, né, espiritual nosso com Deus, através da contemplação da nossa natureza divina. Mas, de modo geral, a oração é toda a palavra. Né? Então, parar de vibrar aquele pensamento automático, né, que repete, as coisas não estão bem, isso está indo errado, fulano, sabe? E passar a vibrar, né, a vibração da vida, a oração é a vibração da vida, passar a vibrar para um lado positivo, que seja o desenvolvimento. Exatamente, né? E a gente percebe aqui em relação a esse momento aí, de estagnação, né? Que a gente precisa fazer uma reavaliação sobre a questão a postura de fé que nós temos no nosso dia a dia, né? Só o fato de deixar realmente você perceber que existe uma evolução ao seu redor, significa que, na verdade, não é o mundo que não está evoluindo, é a sua cabeça que parou em determinado momento, né? Então, a nossa vida, como a gente estava comentando, essa reflexão, ela vai sempre estar trabalhando a questão da lei de causa e efeito, ou seja, aquilo que eu plantei, o que eu plantei com pensamento, qual é a crença que eu estou implementando que chegou nesse ponto em que a minha vida parou, né? Possivelmente, eu consegui colocar alguma coisa, na verdade, na minha mente que parou, ou seja, algum fato faz com que eu não haja, alguma situação que eu não consiga reconciliar-me com isso, fez com que eu cheguei nesse ponto. Então, essas horas aí, viu, gente, tem uma situação que a gente precisa o seguinte, né? Como colocou, em oração, né? O preletor Fernando colocou muito bem. Em oração, ou seja, a gente precisa, ele colocou, até peguei um pedaço aqui, Reconstruindo a Vida Humana, um livro que eu gosto também do mestre Masaru Taniguchi, ele coloca assim, quem não possui a disposição de confiar em Deus, esperar, pode ficar sem ver a bela flor que um dia irá desabrochar. Se a gente não tiver plantar em nosso coração a esperança todos os dias de que aquele dia será um dia melhor, digo até mais, a gente precisa repetir todos os dias que aquele dia, exatamente esse dia hoje, é o melhor dia que nós temos em nossa vida, porque neste momento, no agora, é que eu posso manifestar tudo aquilo que tem com potencial no meu próprio interior. Então, esse é um ponto que a gente precisa realmente trabalhar. E eu faço um convite aqui, né? Eu estou até um pouco, vamos dizer assim, sensível, né? Porque eu voltei aí à Academia de Treinamento Espiritual de Curitiba. Aliás, um grande abraço aí, né? O Cleuso que é de Curitiba aí, né? Está sempre na academia, estava orientando a semana, né? O Fernando Locke, que eu já tive o prazer de encontrar. Assim, vale a pena participar de um seminário de treinamento espiritual, seja nas academias de Biúna, Goiás, Minas, Rio Grande do Sul temos Santa Tecla, né? Santa Fé na Bahia, enfim. Nós temos a oportunidade realmente de, muitas vezes, de fazer esse trabalho, de imergir na verdade, fazer estar em oração, em prática, ouvindo palestras, para que realmente a gente possa sair daquele estado, né? Tão estagnado, enfim, e realmente perceber a verdade, ajudar a gente a ter a reflexão para seguir adiante. Maravilha. Essa questão de percepção, né, que a gente está trabalhando, ou reconhecimento do progresso,
a gente também tem uma questão no sentido assim, se a gente de repente passa por uma determinada experiência, a gente, depois de um determinado tempo, a gente percebe que a gente evoluiu, mas depois de bastante tempo, né? Durante aquele período até pareceu como um revés ou um retrocesso, né? Então, como que a gente pode saber, de fato, se a gente está progredindo ou se não precisa saber disso, né? De repente rola uma bola de cristal, um 0800, como é que a gente poderia saber efetivamente? Não, né? Essa situação está assim, mas ainda assim estamos progredindo. A gente está falando aqui de pessoas que vivem ensinamento, pessoas que se conhecem, né? Na verdade, nós quatro a gente também já se conhece, né? Mas, de modo geral, as pessoas estão meio sedadas, né, ali fora, né? Vamos dizer assim, de modo geral, as pessoas não têm nem conhecimento de que a vida pode ser tão bonita e tão bela. As pessoas, a Seitione costuma dizer assim, que ela nos traz de algo totalmente imprevisível, indizível e diferente para a nossa vida. A gente alcança uma condição mental, espiritual, de propósito, inclusive, de capacidade infinita que ninguém imaginou que pudesse existir, né? Agora, evidentemente que mesmo a gente que vive esse ensinamento, às vezes acaba passando por um momento que não sabe, puxa vida, então será que isso realmente me trouxe um crescimento? Será que eu estou vivendo? Não estou parado demais, né? O que a gente tem que ter em mente, essa consciência, e isso não é só para quem está assistindo, para quem está dentro do ensinamento, mas é a vida em todos os aspectos, em todo mundo. Ter sempre a consciência, a convicção de que eu estou indo para frente, eu estou indo para frente, eu estou indo para frente. Porque mesmo que caia, é para frente. Ir para frente significa toda a vida, e toda a vida, essa é o nosso desejo mais básico da vida, é se desenvolver. O instinto mais primordial da vida é o crescimento. Então, se nós tivermos na consciência de avançar sempre, querendo na vitória, infalível. Essa que é acreditar que está sempre se desenvolvendo, sempre crescendo. Acho interessante aqui, assim, a pergunta que a gente remete assim, né, que se talvez uma situação que você passou parecendo que na verdade foi um revés e você não sentiu uma situação assim em que você se sente, na verdade, se você resolveu, você teria que estar grato e feliz, né? Mas se você não está, por exemplo, né, muitas vezes significa que você subjugou a si mesmo, ou seja, você achou que ficou inferior nessa situação. Então, muitas vezes, possivelmente durante esse período, né, se a gente tem alguma situação muito grave na nossa vida, algum problema grande, o primeiro ponto ninguém está em algum local que não tenha capacidade para mérito, vou até dizer, mérito de estar naquele local. E o mérito, eu vou falar o porquê do mérito. Mérito porque é a aula, né, a aula que eu preciso para a evolução da minha própria alma, né? Eu comento, às vezes falo até meio doído, né, mas eu falo assim, né, que às vezes Deus não se revela como a gente quer, mas se revela com certeza como a gente precisa, né? Então, o mais importante nesse momento é ter o reconhecimento da autorresponsabilidade, né? A gente perceber que a gente chegou lá porque nós precisamos estar lá, de alguma forma atraímos para estar lá. Não é que Deus queira que a gente sofra, né? Não é esse conceito. Deus nunca quer que a gente seja sofra. Na verdade, manifestar Deus é justamente estar em estado de felicidade. No entanto, a gente precisa ali naquele momento aprender a conectar com Deus e não querer resolver as coisas apenas com a minha própria força. É nesse momento ali que eu preciso criar essa conexão com o ente divino que está dentro de mim. Eu quero trazer uma fala do preletor Arthur, e isso para mim é muito significativo. O valor das experiências. Quando nós entendermos isso, o valor das experiências, das dificuldades, daquilo que a gente passou pelas experiências, por aquilo, a hora que a gente entender qual o valor, e a gente, nesse momento, fazer essa reflexão, fazer essa autoanálise e colocar, como o preletor Arthur colocou essa questão, as minhas obras, não sou eu quem realiza, é Deus, e que às vezes Deus está colocando para a gente não o que a gente quer, mas o que a gente precisa, nós vamos ter o entendimento que todo fato, todo acontecimento, qualquer situação da nossa vida, tem algo ali que a gente tem que tirar esse aprendizado, tem que tirar esse valor dessa experiência, entendeu?
mesmo que aparentemente seja uma situação em que você, às vezes até, né, eu acho que se a gente começar a ver, tem pessoas dentro da Seitonoye, até a gente já vivenciou, quem é que não vivenciou uma situação que você falava assim, mesmo para o leitor da Seitonoye, nós também passamos por situações em que fala, meu Deus, de repente, nós estamos saindo de uma situação aí agora, da pandemia, quem é que não foi afetado de alguma forma pelas condições da pandemia? E que, de repente, achou também, nossa, e agora? O que eu faço? Profissionais liberais que pararam de trabalhar, parou de entrar dinheiro, parou de acontecer um monte de coisa. Então, várias situações, pessoas, milhares de pessoas foram afetadas, e foi nesse momento em que a gente buscou o valor dessa experiência, trouxe para dentro da gente, fez essa reflexão, né? Falou, não é que parou, é que foi uma oportunidade da gente ver o valor dessa experiência que nós tivemos. Quanta gente se voltou realmente com todo o amor, com toda a garra, com toda a determinação para Deus nesse momento em que a gente está passando por dificuldade, sabe? Então, acho que isso é muito importante a gente entender. Muito obrigada. Essa questão, ela remete muito à próxima questão, que é com relação à expectativa, né? Então, o progresso versus expectativa, né? Como que a gente pode fazer se vem essa sensação de frustração por entender que o progresso é um determinado lugar, né? Uma determinada meta, e se não atingiu essa meta, não atingiu a expectativa, então não houve um progresso, né? Então, como que a gente pode fazer tendo esse tipo de conceito? Eu gostaria de começar para responder. Primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente tem uma expectativa, às vezes nós nos frustramos, né? Agora, quando a gente tem uma perspectiva, as coisas mudam de figura, sabe? Muda realmente completamente a forma de como a gente vai ver. Então, não existe essa limitação, porque quando nós ficamos na expectativa, nós ficamos no ego, nós ficamos na questão rasante, né? Então, e muitas vezes a nossa expectativa é quando nós estamos muito ligados na questão, no plano fenomênico, no plano financeiro ou nas coisas materiais que possam estar surgindo na vida. Então, é necessário, nesse momento, a gente ter essa consciência de que eu sou um ser divino, eu sou um ser sagrado, e trazer isso, né, de uma forma muito forte e que não tem que ter expectativa apenas no plano material. Eu tenho que ter uma perspectiva de um verdadeiro filho de Deus. Achei fantástico aqui, Cleusa, pela sua colocação, né, em relação à perspectiva do Filho de Deus, como você fechou aqui a frase, né? Realmente, né, nós precisamos, assim, primeiro, né, entender o ideal que está em nosso interior. Não viver o sonho do outro, tudo bem? O sonho do outro é maravilhoso também, não estamos duvidando disso, mas mais autêntico que nós temos é impossível, né? Não tem uma folha aí fora da sua casa, né, de uma árvore que estiver na sua frente, que vai ser igual. E pode ter certeza que nenhuma dessas folhas vai ser igual a qualquer espécie dessa mesma árvore aqui na sua frente, na cidade, e no universo, e no planeta. Exatamente. Então, na verdade, todos nós somos únicos. Muitas vezes, nós acabamos envolvidos pelas questões que a gente lê, ouve, enfim, se influenciando sobre essa questão, né? Mas provavelmente, se um sonho muito implantado de forma artificial, ele não lhe traria felicidade. Ele talvez traria satisfação ali momentânea, mas você não estaria realmente sendo feliz. Então, é preciso que a gente entenda o que nós temos como próprio ser espiritual, aquilo que nós desejamos. Agora, um momento também, em relação a essa questão, é que nós temos que perceber que se nós temos o ideal e que ele merece, eu tenho vontade de concretizá-lo, eu tenho que entender que eu tenho capacidade plena de realizá-lo, né? Então, muitas vezes também, durante essa busca do ideal, como já foi colocado pelos colegas, que não é porque nós somos pretor que a vida ficou mais fácil exatamente assim, nessa ordem, né? Então,
na verdade, você precisa também, durante esse caminho, reflexionar sobre as experiências e jamais criar determinadas culpas, colocar culpa em alguém, é por causa disso, é por causa do governo, é por causa da situação, por causa da minha família, e realmente assumir a responsabilidade de que aquelas experiências fazem com que eu possa realmente atingir algo mais alto, né? Eu tenho uma experiência aqui, por exemplo, de uma pessoa que, um jovem aqui, né, que ele foi estudar para ser médico, né, medicina, né, o Léo aqui, o Léo Vince, hoje ele é cardiologista, mas eu me recordo que naquela época ele, é difícil, né, não ter algum jovem que vai fazer o curso de medicina e que não reprove alguns vestibulares. Mas interessante que eu estava em contato com ele, mas não havia nenhum desânimo, né? E aí ele falava assim, ó, aprendi na Seichonoye, né? Que não adianta regatear, né? Não adianta ficar pedindo desconto, enfim. É preciso pagar o preço. No caso, o preço dele é o estudo, né? O professor Heitor Miyazaki, que eu fui orientar, ele falou assim, ó, Léo, você precisa estudar, não só para estudar, mas estudar para ensinar, porque à medida que você consiga falar ensinando, é que você realmente entendeu perfeitamente. Então é isso, né? Para a gente atingir o sucesso, a gente tem que estar pagando o preço no sentido do esforço, mas não é esforço do meu ser. Aí o que eu tenho que aprender, que o esforço do meu ser, na verdade, é realmente, né? É estar uno com a vontade, com esse Deus aqui que dá fornece todos os pontos em que eu posso manifestar e chegar realmente onde eu quero, que os meus desejos se concretizam com certeza. Eu só gostaria de ilustrar também uma questão na entrega do Oscar, não sei se as pessoas viram, né, de 2023, agora aconteceu recentemente, um ator, né, ele acho que é da China, é lá do Oriente. Ele já teve um sucesso muito grandioso há 20 anos atrás. E agora ele ganhou a estatueta, né? Depois de 20 anos, ele perseverou, ele né, fez os trabalhos, ele ficou, nesses 20 anos, assim, como diz o outro, ele ficou na geladeira. Ele ficou sem sucesso, nenhum filme dele, né? E ele ficou. E agora ele ganhou, né, a estatueta como ator coadjuvante. E o que eu achei lindo, quando ele disse assim, que ele oferecia aquela estatueta, ele disse assim, mãe, eu ganhei a estatueta. Aquilo, para mim, foi algo assim que me chamou muita atenção. Gente, 20 anos, quase que uma vida, né? Ele perseverou no teu ideal, perseverou e foi coroado, que todo mundo sabe que o Oscar é uma coroação muito grande na vida de um artista, né? Então, vejam vocês como que a gente não pode desistir, né? Ter sempre o ideal, como o Arthur falou. Muito obrigada. E essa questão durante o próprio processo das vivências, das experiências, né? De repente se gera uma ansiedade, né? A pessoa está ali no processo, né? Está ali 19 anos batalhando, né? No 20º ano ela começa a ter uma crise de ansiedade com relação à questão. Então, algumas pessoas elas têm a crença de que o progresso é atingir realmente um determinado patamar da vida, ou seja, é ganhar o Oscar, né? Não o próprio caminho a ser percorrido, né? E se isso gera ansiedade, né? Como é que a gente trabalha isso? Porque foi criado por expectativas fixas. Né? Como é que seria isso? A ansiedade, essa ansiedade talvez seja o grande mal do século agora, né? A pessoa está vivendo sempre assim naquela expectativa frustrada. A ansiedade é só uma emoção, né? A gente vamos dizer assim, um bicho emocional reativo. Seichonoye fala muito sobre ação e reação, mas, de modo geral, as pessoas vivem uma vida sem agir. Elas estão somente reagindo às situações da sua vida. E o fato de que a gente tem um objetivo a ser alcançado, uma ação, um desejo a ser concretizado, e a perspectiva de que isso não vai acontecer, ou de que as coisas vão dar errada para que isso aconteça, é realmente o fator que nos leva a ter uma ansiedade, né? A ansiedade é medo, né? E o medo deixa a pessoa paralisada. A pessoa com medo, ela não toma iniciativa. E para a gente acabar desenvolver, né, uma cura, um antídoto para essa ansiedade, é fazer o contrário, né? Brincar do contrário. Porque se a pessoa fica ansiosa é porque ela imaginou algo negativo.
Se a pessoa está ansiosa, é porque ela está vendo que o objetivo está se distanciando, em vez de estar se aproximando. Então, para que a pessoa deixe de ter ansiedade, o necessário é que ela comece a ver o lado positivo. Imaginar, né, uma técnica que chama imaginação criativa. A gente tem também na Seichonoye. Né? Agradecer as coisas que já tem. A pessoa fica ansiosa porque não vai conseguir aquilo que quer. Mas, nesse momento, ela está esquecendo tudo aquilo que ela já possui. Então, para que a gente deixe de lado essa maneira intensa, chata, ansiosa de viver, a cura é agradecer, sorrir e agradecer, e ver o lado positivo das pessoas, coisas de fato. Nossa, que lindo. Lindo, viu? Fernando, tem um trecho aqui que eu faço uma reflexão, né? Na Seichonoye a gente faz a leitura de sutras, né? Que sutras são poemas, na verdade, que revelam a própria verdade, né? E aí tem o capítulo realidade, ele fala assim, o caminho, né? Ele fala a palavra caminho, né? O caminho é a realidade. E aí ele coloca essa palavra caminho com um C maiúsculo. Nós utilizamos graficamente as palavras em letra maiúscula para referir sobre o próprio Deus. Então, quando a gente estava falando ali na palavra caminho, seria o próprio Deus. Realmente matou aí cheio, né? Quando a gente está vivendo em ansiedade, nós não estamos vivendo o momento, né? Nós estamos vivendo mentalmente, nós estamos num tempo futuro. E olhando para o tempo futuro de uma forma pessimista, né? Não poderia colocar de melhor forma, né? Realmente a gente precisa trabalhar essa questão e desenvolver principalmente a nossa autoconfiança, né? Todas as pessoas que trilharam algum caminho novo tiveram naturalmente que saber lidar com o desconhecido. E o desconhecido muitas vezes deixa a gente preocupado, ansioso. Mas nós precisamos ter total confiança no sentido de que Deus deu a tudo aquilo que é necessário para que a gente possa realizar a vontade dele, né? Ele já nos deu tudo. Então, muitas vezes, a gente precisa ter a capacidade de receber, de ter essa percepção de que nós somos merecedores de tudo isso, podemos receber tudo isso dentro de nós, e essa situação, com certeza, né, vai se aprofundando. E tem uma questão interessante, que a gente está falando de progredir, é assim, ó, quanto mais você progride, mais você tem capacidade de fazer coisas maiores, né? Por quê? Porque o meu receptáculo de todas as virtudes aqui que nós estamos falando, porque para você fazer alguma coisa grande, você tem que encher o teu coração de sabedoria, de amor, de vida, sabe? Então, quanto mais eu aumento esse receptáculo, mais eu tenho a capacidade também de desenvolver outras obras maiores, vamos dizer assim, né? E também os desafios passam a necessariamente não nos assustar mais. E é interessante quando a gente fala de caminho, né? Eu venho sempre falando que um caminho, a vida é um fluir. É como se fosse um rio que está sempre fluindo, está sempre indo para frente, está sempre indo para a tua direção, para o teu caminho, que o rio ele sempre vai para o lado do mar. Então, vejam vocês que quando, de repente, né, a gente pensa que nós estamos estagnados, que nós estamos nessa ansiedade, o Arthur colocou muito bem essa questão de estar no futuro, mas, às vezes, me veio aqui uma coisa bastante interessante, que muitas vezes nós criamos essa ansiedade, nós paramos de progredir, né? Achamos que estamos parando de progredir por causa de ideias equivocadas que nós temos, tá? Por conceitos errados que nós temos, que às vezes, para progredir, vamos falar até na questão, né? Financeiramente, ou se dar bem na vida, ou tá sendo muito feliz no teu casamento, às vezes nós temos tantas ideias a respeito disso que a gente, essas ideias passam a nortear a nossa vida. O que a gente precisa entender é o seguinte, que nós viemos sim para progredir, que Deus nos ama infinitamente e que Ele nos deu todo o aval, toda a oportunidade de que assinou embaixo que nós viemos aqui realmente para progredir infinitamente, para sermos infinitamente felizes. É isso que Deus quer de nós.
né? Ele não quer que a gente fique sofrendo, como o Arthur falou, ele quer que a gente progrida infinitamente em todas as áreas da nossa vida, que a gente tenha um casamento perfeito, maravilhoso, que a gente tenha uma vida financeira tranquila, que a gente tenha bons relacionamentos e que a gente tenha essa capacidade de servir ao próximo, como nós fazemos, de ajudar as pessoas, de levar essa verdade para as pessoas. Então, é isso que Deus quer de nós, é o progresso infinito. Então, ele não nos deu a vida sagrada que nós temos, sublime que nós temos, ele nos ofertou um caminho de luz, um caminho do fluir da vida. Então, acho que isso é muito importante, nós temos muito firme essa ideia, essa convicção, né? Senão a gente fica brecando as coisas, fica puxando o freio de mão, porque nós achamos que nós não vamos agradar a Deus, sendo infinitamente ricos, ou infinitamente felizes, ou ter uma vida plena. Acho que isso é bem interessante, a gente ter bem essa reflexão, é muito importante a gente fazer e trazer, né, para a gente trazer na nossa vida e ter um foco aí nesse sentido. Através de crenças limitadas, né, a gente acaba tendo esse tipo de sensação. Exatamente. E o progresso, ele pode ser reconhecido dentro também de experiências amargas, como eventuais derrotas? Ou ele está sempre ligado a experiências positivas de visível crescimento? É realmente interessante, né? Quando a gente fala isso, eu me lembrei uma vez uma jovem que a gente estava fazendo um trabalho aqui, ela disse assim, mas eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer. A Cíntia fala que, por que eu tenho que passar por tanta dificuldade, eu não quero sofrer? Mas eu falei, mas você não está sofrendo. Deus não quer que você sofra. É aquilo que nós falamos, é você fazer a reflexão, uma expansão de consciência de que as dificuldades, as experiências que nós temos na vida, elas não vêm para tolher o nosso sagrado, o nosso ser divino. Ela vem realmente para trazer, vou voltar a falar, eu gosto muito do valor das experiências na nossa vida. E tudo traz uma experiência. Por mais amargas que possam ser, por mais tristes que possam ser, essas experiências estão trazendo um aprendizado para nós. E é essa grande sacada, nós percebermos, fazer essa reflexão e percebermos o que tem por trás dessa experiência, por que tem por trás dessa dificuldade, o que tem por trás dessa vivência que eu estou passando nesse momento. É essa reflexão que nós temos que fazer. Né, colegas? O crescimento ele está acontecendo, né? Você quer queira ou não, né? Reconhecer isso, né, no meio de uma experiência negativa é que é o propósito da gente se desenvolver espiritualmente num ponto de vista de que eu possa ter controle e acesso às minhas emoções, ao que eu falo, ao que eu penso, ao que eu ajo. Porque, claro, que depois de passar por uma experiência, tu fazer uma análise retrospectiva e perceber, no final das contas, com isso eu também cresci, né? Isso já é louvável. Tem gente que vai viver o resto da vida reclamando de uma derrota, né? Agora, você poder olhar para trás e ver que cresceu, já é bom. Agora, no meio do processo, você conseguir alavancar de dentro de si, né, um olhar que te mostra que aquilo também é um bem, esse é um olhar do iluminado, né? É como se o tempo todo você estivesse atento ao que está se passando na sua vida, e ao reflexo interior daquilo que está de fora, causando dentro, para que com isso a gente possa, então, fazer manifestar de dentro para fora aquilo que já é perfeito. Porque, como eu achei muito bonito que a preletora falou, né, que tá indo, né, a vida é constante, é o fluir da vida, e esse objetivo da Cíntia não é esse, é fazer com que a gente passe pelo fluir da vida de forma mais bela e harmoniosa. Essa é a minha percepção, né? Nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido, de querer fugir da situação da experiência, né? Hoje tem pílula para tudo, né? A doença moderna é achar que tudo tem uma pílula para resolver a questão da felicidade, mas na verdade é para anestesiar, né, alguma situação ou outra. Então, justamente, quando nós passamos pela experiência que nós estamos realmente nos graduando, né, para que a gente possa desenvolver ainda mais, realmente, e enfrentar naturalmente as situações, né? Por isso que é tão importante
nós darmos valor a esse ponto e nos procurarmos cada vez mais nos preparar para cada situação que esteja, através aí da leitura da verdade, do conhecimento, do contato, de estar do lado de pessoas também que possam estar sempre transmitindo essa confiança também. Ter coragem, né, de seguir. Ter coragem. Então, bom, gente, então, para concluir, eu vou solicitar para cada orientador, então, uma recomendação de práticas da Seitinoye para ajudar nessa jornada do aprimoramento constante. O Arthur já se adiantou, né? É uma coisa que para minha vivência, né, foi a questão de muita leitura, né, das obras sagradas. Então, eu acho que ela traz um acalento, através da leitura, através das orações, através dos atos de amor, né? Ou seja, as práticas importantes, espirituais importantes da Seitinoye, a meditação Shinsokan, né? Se você não sabe, procure, nós temos no YouTube também, né? Várias maneiras de você se apropriar de como que faz isso, de você... né, praticar isso, né? Frequente uma associação local, comece a se desenvolver nesse sentido de estar ajudando as pessoas, de estar lá, né, junto com os jovens, junto com o pessoal da fraternidade, junto com as pombas brancas, junto com os educadores. Então, de uma certa forma, você pode estar realmente crescendo nesse sentido, porque a experiência que eu tenho de crescimento, de progresso, foi exatamente através dessas práticas e muita leitura. Mergulhem mesmo, estudem, façam um módulo de estudo, façam ciclo de estudo da prosperidade, façam SEV, se aprofundem nesse ensinamento maravilhoso. É a minha dica para quem quer progredir infinitamente. Eu vou me adiantar aqui e deixar as palavras finais para o mais bonito aqui, que é o Fernando, tá? Nada com demais, por favor, viu? Mas vamos lá. Eu acredito que dentro do que nós colocamos aqui e nesse estudo aqui, é muito importante que a gente tenha realmente em contato com a verdade, mas que a gente passa realmente como colocou a Preta Cleusa, né, a gente doar-se mais, né, fazermos mais pelo outro, não termos uma vida apenas para nós, mas entendermos que nós somos um com todo o universo, com todas as pessoas, com todos os seres. Estamos num momento realmente desafiador em nossa vida, né? E você pode ter certeza que esse momento desafiador só vai superado à medida que cada um de nós formos conscientizando o como somos capazes de manifestar amor ao próximo. Então, eu vou focar um pouco mais sobre essa terceira prática. É claro que todas as outras são importantes para que a gente fortaleça, mas é preciso realmente chegar à ação, né? Por mais que a gente conheça tudo na teoria, se você realmente não estiver colocando em prática, né, todo esse valor de ensinamento, ou seja, não ficar apenas no lado intelectual do ensinamento, mas sim aprender, ou seja, você ser a própria verdade, ser uma pessoa em que tem uma atmosfera tão boa e iluminada que qualquer um que chega aqui já fica feliz só de chegar em você, e pode ter certeza, viu? Eu não estou brincando, não. Tem muita gente que eu conheço, tem umas pessoas aqui, por exemplo, que só de chegar próximo a gente sabe que são pessoas felizes, maravilhosas, né? Mas isso é porque cada um acaba vivenciando essa verdade no seu dia a dia. Então aqui fica o meu abraço a todos e que para a gente possa cada vez mais juntos aprender essa verdade, né? E possamos manifestar no nosso dia a dia. Muito bom. Aqui no início, né, desse nosso bate-papo, desse nosso diálogo, né, começou com uma oração. Naquela oração falou que o mestre Shilan, ele disse, né, que o fogo busca o fogo, a água busca a água, Deus busca Deus e Buda busca Buda. Acho que a grande prática é essa, né, de vibrar na mesma sintonia, né, de Deus, de Buda, né, soar a vida perfeita que existe dentro de nós. Essa prática da Seitinoye principal, às vezes, ela é um pouco esquecida, que chama agradecer e sorrir, né? Sorrir e agradecer, menos que isso é nada, gente.
Menos que isso é nada. Até as pessoas muitas vezes estão aqui nos ouvindo também não conhecem as práticas da Seichonoye. Mas se você passar uma vida dentro do momento que você acorda, até a hora que for dormir, você sorrir e agradecer a tudo que acontece para as pessoas, né? Ter um sorriso constante de uma felicidade vibrante, que essa é a alegria da vida. Se está vivo, tem que sorrir, né? A gratidão é essencial. A gratidão, está vivo, puxa vida, como é bom ser feliz, né? Então, eu diria que, para que a gente possa se encontrar novamente, né, na vida, é manter esse estado de pureza, de leveza, de felicidade, né? Através da prática da meditação Shinsokan, a gente mergulha no mundo da imagem verdadeira. E quando a gente finaliza a meditação, a gente continua no mundo da imagem verdadeira. Aqui que é o mundo da imagem verdadeira. É aqui agora. Né? Então, esse nosso bate-papo, esse nosso encontro, ele não começou, ele é único, gente, já pensou? Ishigo, Ichie, né? Tudo na vida é um só momento, tudo na vida só acontece uma vez. Se você aprender a vibrar de alegria e de gratidão por esse pequeno átimo de felicidade, com certeza, o tempo todo, para toda a sua vida, pela eternidade, a gente vai continuar junto, né? Dentro de Deus. Estou muito feliz, muito obrigado por ter participado, foi um desafio grande também, porque eu não tenho muita habilidade tecnológica, né? Mas eu acho que isso é o menos importante. O mais importante é o que fica. E o que fica é o amor, né? De todo mundo que se envolveu. Muito obrigada, gente, muito obrigada. Preleitores, foi um prazer imenso ouvir, aprender com vocês, apreciar cada palavra do que foi dito. Eu vou escutar essa live várias vezes. Agradeço imensamente, então, a participação valiosa dos senhores, preletor Fernando, preletora Cleusa, preletor Arthur, muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, Aniele, parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço a você que nos acompanhou no Diálogos de hoje e até a próxima. Muito obrigada. Obrigado. Olá, estou aqui para te fazer um convite muito especial, porque você é nosso convidado para participar da 67ª festividade do Santuário Rosô do Brasil e 39ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, que acontecerá no dia 16 de abril de 2023 na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. E você já é nosso convidado para ficar na academia para participar do Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário da Cura Divina nos dias 17 a 20 de abril de 2023, tá bom? Não esqueça, anote aí, de 17 a 20 de abril de 2023, Seminário da Cura Divina na Academia de Ibiúna. E lembrando a todos que nos seminários de treinamento espiritual da Seichonoye, nós poderemos direcionar a nossa mente ao verdadeiro encontro com Deus e assim eliminar todos os sofrimentos, doenças e desarmonias, porque as práticas e orações da Seichonoye são meios pelos quais nós conseguimos sintonizar com as vibrações espirituais da vida de Deus. Cada oração não somente desperta essa grandiosa força que existe dentro de nós, como também reforça o vínculo entre a força de Deus e a nossa força interior. Se você quer eliminar todos os sofrimentos, doenças e desarmonias na sua vida, a resposta é Seminário da Cura Divina de 17 a 20 de abril de 2023 na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. Maiores informações no nosso site www.sni.org.br/seminários ou você pode fazer contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Você é o nosso convidado especial e nós vamos aguardar você no Seminário da Cura Divina. Muito obrigado
Muito obrigado.